Olha aí, essa galera tá do puta que pariu. Isso sim é convidado. Que grita junto, entra na energia junto, tá lá, moçono, não tem problema, vamos gritar. Isso que eu gosto. Gente, estamos de volta com o nosso Dublin Cast, mais uma vez. E vamos falar hoje de coisa que pouca gente se preocupa, mas que é importantíssimo pro nosso futuro, que é sobre viagens sustentáveis. E pra isso, a gente não é tão especialista assim, por mais que a gente cuide, né, Mar? A gente não gosta de papel. Sim, a gente tenta ser o mais sustentável possível sempre que... Usa canudo de macarrão. Mas acho que vai além disso, né? Eu acho que uma viagem sustentável é muito maior do que isso. E a gente tem que convidar algumas pessoas que praticamente usam isso como, né? É parte do coração deles, o que vem do princípio deles. Então eu quero que vocês se apresentem pra gente aqui. Quem tá com a gente hoje? Aê! Pode gritar de novo? Opa! Pode. Eu sou a Tainá. E aí, Tainá, de onde? Conte pra gente, Tainá, de onde? Cadê o resto da caravana que veio comigo? Olha aí. Opa! E aí, pessoal? Eu sou o Marcelo. Nós somos o T mais M de Tainá e Marcelo. Viajantes aí nessa vida desde 2013, sem parar. E trabalhamos com turismo responsável, sustentável. Somos publicitários de formação. E a gente se resolveu se aventurar aí numa coisa nova. E desde 2013 começamos a viajar e fomos vertendo para esse lado das viagens sustentáveis. E estamos aí na luta trabalhando com produção de conteúdo disso para mostrar para as pessoas que existe uma outra forma de se viajar e conhecer o mundo. Coisa linda! De onde vocês são originalmente do Brasil? Somos de São Paulo, capital, concreto 100%, mas estamos na luta aí sobre uma viagem mais responsável, né? Em vez de TM tinha que ser Tá e Mar, já que vocês são de São Paulo capital, né? Tá, o Mar, pode crer, verdade. Tipo, só os mano, pá. Né? Mas antes da gente ir de fato pro nosso tema, temos mais recadinhos especiais do último episódio. O último episódio rendeu, que foi de micos de intercâmbio. A gente vai ouvir o primeiro recado, que foi do Gui Rocha, que ele contou um mico de intercâmbio dele. Vamos ouvir. Sobre essa história de falar português, uma vez eu estava no navio que eu trabalhava, aí entrei no elevador assim, com mais um amigo meu, animador também, que eu fazia animação, e a gente ficou em silêncio indo trabalhar, e duas meninas tinham acabado, pela conversa delas, tinham acabado de embarcar naquele dia e estavam indo para o crew bar, né, o bar da tripulação. Aí elas conversando, nossa, só tem cara feio nesse navio, não sei o que, uma merda, não sei o que e tal, não sei. Aí falando, aí depois nós comentaram assim, será que eles falam português? Aí eu só virei pra trás e falei assim, eu sou brasileiro e ele também. Nessa hora abriu a porta do elevador, ele e meu amigo saímos, fechou a porta, eu não consegui trabalhar depois, de tanto que eu ria. Nossa, Gui, realmente essa história de falar português tem que tomar cuidado, porque sempre tem brasileiros por perto. É incrível. E eu e a Má, a gente é de Presidente Prudente no interior de São Paulo. Não sei se vocês têm aquela impressão, assim, às vezes que você encontra pessoas da sua cidade ou de perto da sua cidade em vários lugares, assim. Nossa, acontece muito comigo. É até meio assustador. Mas enfim, tomem cuidado quando forem falar português, alguma coisa secreta, perto das outras pessoas que vocês acham que só falam inglês. A gente recebeu um recadinho também da Bruna Menezes. Ela disse assim: Oi pessoal, eu amei de paixão esse episódio. Ainda nem fui fazer meu intercâmbio, mas já me imagino passando por vários perrengues como esses. Ri demais. Faça uma continuação desse episódio porque ficou muito legal. Beijinhos. Beijos, Bruna. Com certeza vai ter mais mico, porque, enfim, mico e perrengue a gente tá sempre passando. E o nosso último recadinho antes da gente ir pro podcast é da Milena Boson, que mora em Limerick, mas é de Maringá, lá no Paraná. Vamos ver a mensagem dela. Oi, Ma, Edu, Nini e todos do Dublin Cast. Gente, amo ouvir vocês no podcast. Meu Deus do céu, é muito divertido. Esse último sobre os micos. Meu Deus, eu me controlava muito para não rir na rua, mas agora esse último, meu Deus, as pessoas deviam já que eu sou idiota, mas eu ria. Cada história cabeluda. Gente, continue fazendo esses podcasts animados, divertidos, interessantes, que a gente fica esperando para toda quarta-feira esses podcasts. Ai, uma observação. Meu Deus, Nini, adoro os seus comentários sobre as coisas quando tem os podcasts.
Você é o melhor. A sua voz aveludada é a melhor do mundo. Muitos beijos e até! A Milena muito fofa, Milena. Beijo pra você também. E meus comentários super pertinentes, né? Perdido no vácuo, assim, do tema. Mas eu adoro participar. Muito legal, gente. Um abraço pra todo mundo. E se você tiver um recadinho do episódio de hoje, também não deixe de enviar sua mensagem. Pode ser mensagem de voz, a gente toca aqui também no Dublincast. E é isso. Vamos pro tema de hoje, então. Mas vem cá, vocês falaram, a Tainá falou que vocês são publicitários de formação, né? E como que surgiu essa ideia de largar a vida publicitária? Deixa eu entender, vocês são publicitários, já estão há muito tempo nesse negócio publicitário, então vocês são da era pré-hipster, né? Porque hoje em dia, você fala que é publicitário, o pessoal acha que é um bando de hipster aí. Vocês já são da era antiga dos publicitários, né? A gente é da era antiga. Nossa, é aquela pessoa que se sente, tipo, com 130 anos, um tapa na cara de idade nesse momento. É que Tu chamou de velho, gente. Hoje em dia, 2 anos já passou já deixou o coque samurai e virou, sabe? É que no meu tempo, né? Bem velho. Mas eu acho que a gente também, a gente pegou essa época de hipster de agência de propaganda aqui. Eu não sei exatamente a formação de vocês, né? Mas no mundo publicitário brasileiro, eu disse que o publicitário é como uma pessoa que vem na frente de tudo, né? Ela sempre sabe das novidades, é sempre o cara que tá um passo além, né? Esse é o mundo perfeito que todo mundo adora dizer que publicitário é desse jeito. A gente pegou esse um pouco dessa parte hipster, mas eu acho que não era tão... As coisas não mudavam tão rápido assim quanto hoje em dia muda. Ai, dá até medo como muda rápido. Na minha época, pra dar um contexto, eu como é velho, né? É porque eu sou da geração eu trabalhei em agência, né? Trabalhei na Macan e tal, mas isso foi em 2000. Ah, mentira, eu também. Trabalhei em 2007 lá. Eu entrei. Você tava nessa época lá? Vocês existiam nessa Eu época? entrei. Quando eu entrei na Macan, eu nem sei, 2011, eu acho. Ah, já tava na Irlanda. Já era W Macan quando eu trabalhei. Já era W, sim, é. É porque nessa época aí, 2007, o digital tava começando, tá, gente? Não tinha YouTube. O YouTube tava começando a ser descoberto no Brasil, né? Era uma época, era muito antiga, era o Orkut. Não tinha nem smartphone ainda. Nossa senhora, não tinha. Não, era só o BlackBerry. É isso daí. O Pocket PC. Era o Pocket PC. BlackBerry, caraca. Existe ainda BlackBerry? Pocket PC. A gente podia fazer um IW Nostalgia? É isso que vai ser hoje? Né? Nossa. Mudou total, né, o tema. É que eu ia comentar que vocês falaram dessa coisa do hipster. Naquela época existia uma divisão muito grande, igual skatista e patins, sabe quem andava de patins? Não sei como é que chama quem anda de patins. Patineiro? Não sei. Tinha uma divisão muito grande dos coxinhas das agências e dos moderninhos, assim. Não era hipster o nome ainda, mas eram os moderninhos e os coxinhas. Coxinha eu quisinha... Você era coxinha, um moletom, nem a pau. Usava um moletomzinho dobrado, assim, sabe, em cima da camisa polo. Nossa. A gola da polo levantada. Ai, não. Isso, com aquele cavalo de 3 palmos no peito esquerdo. Era tipo atendimento versus criação, né? Isso aí. Já tava no planejamento. Normalmente o coxinha era o atendimento. e eu confesso que eu já fui coxinha, viu? Olha aí. Quem nunca teve uma fase coxinha que atira a primeira pedra, É gente? verdade, né? A gente evolui. Eu também já fui. Deus e ficar melhor. Exato. Todo mundo evolui na vida, não é mesmo, gente? Afinal, somos todos pokémons. Graças aos céus. Não é verdade? Exatamente. Agora eu quero entender, né, que vocês falaram, tava nesse mundo aí urbano, né, concreto e tal, mas vocês sentiam uma coceirinha do tipo, meu Deus, a gente precisa fazer uma coisa melhor pra esse mundo, não estamos satisfeitos. O que foi esse, né, que a gente fala em, eu não sei como é que é a palavra certa, o disparo, o gatilho, achei. O que foi o gatilho pra vocês? E, tipo, pessoal, acho que, Tainá, Marcelo, eu acho que tá na hora de a gente sair desse lugar aqui. Como é que foi pra vocês isso? Então, na verdade, a gente começou a se relacionar por isso, assim. A gente trabalhava juntos numa outra agência e nunca tinha se falado, que eu sou diretora de arte e ele era atendimento e depois acabou migrando, queria ir pro planejamento. Então ele tava meio que nessa fase de transição. E eu tinha começado a viajar. Eu tinha feito uma viagem sozinha que foi extremamente transformadora pra mim e eu comecei a me apaixonar muito por viagem e a minha família percebeu isso e foi meu aniversário e eu ganhei um guia do viajante independente na Europa e um DVD. Olha só. Específico. Muito específico. E um DVD do Into the Wild. Uau! Olha só, a melhor trilha de filme. Mas que medo desse filme também, né? Você fala, nunca mais vou viajar sozinho. É verdade.
chorando com Ed Vedder. Nossa, cara, esse filme é muito transformador pra muito viajante, né? Hoje eu, na época, idolatrava o cara e tal. Hoje eu acho que tem coisas que ele fez que eu não concordo, mas também tem um pouco a ver com a idade, né? Aprendizados, enfim. Sim. E aí na época era o quê? Twitter, minha gente. Não tinha Instagram, não tinha essas coisas todas. E aí eu tirei uma foto com o meu BlackBerry, talvez na época, não lembro o que eu tinha. E postei alguma coisa do tipo, quando a sua família te conhece, você ganha presentes desse tipo e tal. E aí ele viu, porque a gente trabalhava juntos, apesar de não conversar, meio que a galera, todo mundo se seguia nas redes e tal. E aí ele veio puxar papo. E a gente começou a conversar a respeito de visões da vida mesmo, a respeito do filme e de outras coisas. E isso fez com que a gente se aproximasse e começasse a se relacionar. E isso foi aprofundando muito, assim. É muito amor, né? E isso foi aprofundando, foram muitas madrugadas conversando, tipo, filosofando a respeito da vida, da bosta do mundo que a gente vive. E isso foi se aprofundando muito, assim, até que a gente começou a fazer trabalho voluntário num coletivo de literatura que faz sarau nas escolas na periferia aqui em São Paulo. Que lindo! E aí a gente ia todo sábado, eu não sei se vocês conhecem o Hermelino Matarazzo, a gente saía da Zona Sul, onde a gente mora e trabalha, né, como todas as agências de Quão longe na Zona Sul? Porque eu tava na Zona Sul, mas muito sul. Você tava na Zona Sul, muito sul? A gente tava na Zona Sul, não. O Marcelo foi criado na Vila Mariana e eu morava no Brooklyn a vida inteira. Tá bom. Eu tava em Interlagos. Tipo, não é Zona Sul, extremo sul. Então, eu morei... Interlagos não é mais Zona Sul, Edu. É tipo condado de São Paulo. Então, eu fui criada ali perto da Cobase, no Washington Luiz. Tipo, é Brooklyn velho ali, sabe? Sei, conheço bem. É bem Interlagos, então. É meio que no começo ali. Trabalhei na América Brasiliense um tempo. Aí, ó. Gente, é todo mundo muito perto. São Paulo é um ovo pros publicitários. Praticamente. E aí a gente começou a frequentar esse lugar, que era uma realidade muito diferente da nossa, né? Imagina, uma escola pública na periferia da Zona Leste. Era um outro mundo que a gente não conhecia, assim. E isso, cara, começou a não fazer... incomodar muito mais estar inserido no mundo da propaganda. A gente trabalhar com coisas durante a semana que só fortaleciam aquela desigualdade que a gente via quando a gente atravessava a ponte, sabe? A gente atravessava a ponte da Marginal e chegava num mundo completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, era um mundo em que a gente percebia as pessoas muito mais próximas, muito mais solidárias. A gente que tá do lado de cá, que foi criado na classe média paulistana, é tipo, cara... Você não fala bom dia pras pessoas dentro do elevador, sabe? Eu lembro que na época que trabalhava em agência, você encontrava todos os dias as mesmas pessoas no café ou no banheiro, mas só porque você não era do mesmo departamento, tipo, as pessoas não conversavam. E isso começou a incomodar muito, assim. Aí até que a gente decidiu e olhou um pra cara do outro e falou, cara, vamos fazer alguma coisa? E, na verdade, foi até agora dia 7, foi aniversário do Marcelo, e eu fiz um podcast nosso com ele, e aí eu contei um pouco dessa história, que logo que a gente começou a se relacionar, eu falei pra ele eu tenho muita vontade de viajar e caso você não vá, um dia eu vou. E aí, a partir desse convite, meio que tudo começou a acontecer, assim. A gente resolveu se organizar para fazer essa viagem, mas aí a ideia de como a viagem surgiu aconteceu do Marcelo. Legal. Porque eu só queria viajar. Deixa eu entender, então, para contextualizar. Vocês estavam nessa vida, urbana e tal, começaram a conversar e entender um pouco mais essa pegada de, poxa, que desigualdade, quanta coisa tá acontecendo. Aí, quando vocês efetivamente tomaram uma ação, né, falou, vamos fazer esse voluntário, eu acho que, pelo menos que você contou, foi o momento de vocês perceberem que vocês estavam numa bolha, que, enfim, a bolha não só dos publicitários, né, mas de uma classe social que é minoritária no Brasil, em São Paulo, e que para vocês ficou mais exposto, mas ao mesmo tempo vocês perceberam que não é só a questão financeira, né, que essas pessoas estão mais unidas, elas vivem mais um princípio de comunidades, né, de estarem ajudando um ao outro, porque existe até uma dependência de um do outro, né, seja de serviço, seja de alguma coisa que um possa fazer que ajude na comunidade como um todo. Foi isso que você sentiu
sentiu que despertou pra vocês? Poxa, olha só, a gente tá realmente nessa bolha e tem outras formas, a gente pode ajudar, talvez, a gente pode talvez colaborar de alguma forma, ou entender mais isso, né, e tornar isso mais público pras pessoas. Sim, eu acho que total, assim, com relação a isso, quando a gente começou a fazer voluntário, começou a ir, tipo, pra periferia, até então a gente era, tipo, duas pessoas, tipo, super privilegiados, brancos, que moram na Zona Sul e não tenho nada do que reclamar do que eu tive na minha vida. E os primeiros passos que a gente ia pra lá, a gente, cara, imagina, tipo, um menino de cidade que não conhece periferia, a gente ficava meio, sabe, não sabia como se situar, tinha até um pouco meio de, tipo, de medo, sabe? Eu lembro que a primeira vez que a gente foi, que acho que tava rolando uma exposição, alguma coisa assim, desse projeto, e aí a gente foi e a gente sabia, pô, como será que a gente vai chegar lá? Onde que é, sabe? A gente tava meio cabreiro, assim, né? Tipo, meio os primeiros passos. E aí, conforme a gente foi se relacionando, é meio que um mundo muito diferente do nosso, sabe? A galera lá, ela se ajudava muito, sabe? Você via as pessoas, um contribuindo com o outro, sabe? Tinha, por exemplo, as crianças, né, os alunos desse projeto, então eles iam lá, aí tinha, tipo, de repente ia tipo, e aí o irmão não podia ir, aí a mãe cuidava desse irmão, a mãe de um amigo ficava cuidando desse irmão que era pequenininho, pro outro irmão poder ir, sabe? Então era uma parada muito fora da gente, assim, muito, realmente, porque eu acho que um pouco que a Tainá falou, assim, também, tipo, não só na agência, acho que na própria vida, assim, né? Eu morei em prédio, a minha vida inteira, e eu lembro só quando eu era, tipo, muito moleque que os vizinhos se conheciam no prédio. Depois, pros outros que eu me mudei, cara, não conhecia quase ninguém, sabe? As pessoas não conversam, mal falam oi dentro do elevador, sabe? Nossa, é muito assim até hoje. Lá na minha casa é assim também. Eu não conheço 99% do prédio. É bizarro, é exatamente isso. Hoje, aqui no prédio onde a gente vive hoje, a gente se conhece porque é um prédio pequeno, tem tipo 4 moradores, o prédio tem 6 apartamentos, então é tipo um pouquinho mais junto e a galera se esforça até em se encontrar e conversar, mas, cara, essa não era a realidade. Não é a realidade, Sim. sabe? Então, pra gente foi um negócio muito, o que você falou, de sair de uma bolha, e era muito mais do que uma bolha financeira, sabe? Dos nossos privilégios econômicos, de enxergar mesmo a vida em comunidade, que eles enxergam muito e a gente não enxerga tanto, assim, a gente enxerga muito a parada muito individualista, que eu acho que vem um pouco dos estímulos que a gente tem como sociedade de consumo extremo, então, e lá eles não tinham muito isso, porque lá existe uma certa escassez, então todo mundo tinha que se unir para todo mundo de alguma forma caminhar, né? Não vou dizer que isso é regra que acontece em todo lugar, em toda a periferia, mas pelo menos no ambiente que a gente tava lá era muito isso, assim, foi muito, pra gente foi um negócio muito novo, assim, muito meio que quebrou muitas barreiras que a gente tinha na cabeça, sabe? Até como a gente foi recebido, porque a gente também tinha o próprio um medo de ser mal visto, sabe? O que esses dois playboys estão vindo aqui fazer caridade e tal? E a gente se esforçava o tempo todo de tentar ficar meio que uma parada meio horizontal, sabe? Ia com eles, se quer comer numa trecheira, vamos lá comer numa trecheira. Se vamos fazer um evento num outro lugar, tipo, que é lá Zona Leste, fazer no extremo da Zona Oeste, vamos lá, sabe? Então a gente se esforçava ao máximo pra tá junto pra eles, pra mostrar de fato que a gente queria realmente conhecer a vida deles e de alguma forma poder contribuir com o projeto. Uhum. Legal. E Marcelo, uma pergunta pra você relacionada, que a Tainá comentou que a ideia de viajar veio de você, né? Como é que foi? O que passou na sua cabeça? Como é que foi esse seu estímulo? E aí você falou, pô, vou chamar ela agora, vamos pra algum lugar. Como é que foi esse processo aí de convidar a Tainá e falar, vamos viajar junto? Tipo, ela veio falar de que queria dar uma volta ao mundo, tal, que queria viajar. No começo eu fiquei meio assim, pô, será que é a hora, sabe? Tipo, meio cagão, assim, não sei. E aí quando eu falei, não, mano, vamos, e a gente pensou muito, e aí eu com ela, a gente pensou muito na gente como relação, sabe? O quanto isso fazia sentido pras visões e pros valores que a gente tinha na vida e tem na vida, e o que a gente construiu e tal. E aí eu falei, pô, mas vamos tentar fazer uma coisa diferente, vamos viajar por viajar, que é legal, bacana, mas vamos tentar fazer alguma coisa que construa mais a gente no caminho que a gente acredita pra vida, sabe? E a minha família é uma família, tipo, a minha avó, a minha mãe, elas fizeram muito
trabalho social a vida inteira, sabe? É muito, tipo, a minha avó era beata de igreja e ela ficava ensinando Eucaristia para o menino na periferia na casa dela, sabe? Fazer, tipo, doar para morador de rua. Então minha avó tinha muito essa pegada e a minha mãe acabou por conta de, tipo, uma coisa meio hereditária, sabe? Acabou também assumindo isso quando a minha avó faleceu mas até então eu nunca tinha me aproximado desse mundo, mas eu falei, pô, será que, né? Como a gente tava fazendo trabalho voluntário lá no Ermelino, eu falei, pô, se a gente conhecesse os países que a gente fosse a partir da visão de projetos sociais, ou se integrar mais com a sociedade, porque a nossa vontade era muito viver o que as pessoas rotineiramente vivem, sabe? E às vezes quando você faz uma viagem, seja ela tipo uma viagem de muito tempo, ou quando você se enxerga como turista, você acaba indo para lugares que as pessoas do dia a dia não estão, sabe? É meio que a bolha também do turismo, sabe? De você ficar só nos lugares bonitos e tal. E aí eu falei, bom, o que você acha da gente ir fazer trabalho voluntário? A gente conhece também os lugares turísticos bonitos, mas, cara, vamos tentar se envolver mais com a sociedade fazendo esses trabalhos voluntários. E aí ela abraçou muito, assim, porque a gente já vinha, foi uma coisa meio também muito natural, sabe? Porque a gente já vinha de, tipo, tá fazendo trabalho lá aqui na periferia de São Paulo, então foi uma coisa de, tipo, foi um estalo que eu tive e ela falou, pô, tudo a ver, cara, o que a gente tá fazendo faz muito sentido. E aí, pô, aí eu comecei a abrir um Excel e aí eu colocava, sei lá, Argentina, pá, começava a procurar organização, mandava contato, uma lista pra caramba de organização, aí nos outros países, e aí foi nessa pegada. E que tipo de organização que vocês procuravam, assim, porque vocês, nesse primeiro trabalho voluntário que vocês começaram a fazer no Brasil, era relacionado à literatura, vocês falaram? Isso. E depois, quando vocês foram procurar em outros países, como que era essa busca? Como que vocês decidiam que tipos de instituições vocês iam entrar em contato? O que vocês acabaram fazendo, na maior parte das vezes? No começo, antes da gente viajar, eu fiz uma lista e tinha um pouco de dificuldade. Sei lá, como que eu tô indo pra um país que eu não conheço, literalmente, assim, muito. Uhum. E organização social é uma coisa que é complicado tem muita organização social que se diz e realmente é, tipo, principalmente relacionado com pessoas que vêm de fora fazer algum programa de voluntariado, um estrangeiro e tal. E aí quando a gente decidiu, vamos viajar desse jeito, a gente, foi muito ironia do destino, assim, eu encontrei uma mulher que ela lançou um filme que chama Quem Se Importa, e ela contava histórias de vários projetos sociais na América Latina, acho que até no mundo, de uma organização que chama A Choca, que é uma organização que empodera muitos projetos sociais, muitos empreendedores sociais. Legal. E nesse documentário que ela fez, ela falava exemplos de vários, sabe? De vários, assim, Peru, lá na Nicarágua, no mundo inteiro. E aí como o documentário também falava da organização em si, eu falei, porra, cara, esse vai ser o filtro pra gente buscar, e aí eu fui no site deles, e no site deles tinha, todos os lugares que eles, todos os fellows que eles chamam, e todos os projetos por país, tal, mas, o tipo de organização social pra gente não é que não tinha tanta importância, claro que a gente procurava as mais legais, tal, que a gente acreditava, tal, mas era mais de, tô indo pro Chile, que organização social lá tem, e aí eu entrava no site deles e via, e aí a gente fazia um filtrozinho, assim, tem uma de proteção ambiental, tem uma com criança, tal, e aí a gente entrava em contato, mas aí depois que a gente colocou o pé na estrada, a gente acabou também conhecendo projetos muito por indicação de pessoas, sabe? A gente tá em tal lugar, tem um projeto, já que vocês estão viajando assim assado, lá tem um projeto legal, e a gente ia lá e fazia o trabalho com ele. Legal. Não, e a gente fez, de tudo, só pra dar um exemplo, na lista tinha várias coisas. A gente começou pelo Uruguai, e logo na primeira, lá em Montevidéu, a gente trabalhou com uma organização que ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade social a desenvolverem um ofício. Então tinha várias coisas, tipo oficina de cabeleireiro, mulher que fazia artesanato. Aí, simultaneamente, a gente trabalhou em uma casa de cultura, que aí era um pouco mais relacionada com o que a gente fazia aqui, com criança, para as crianças não ficarem na rua à tarde, elas ficavam nessa casinha de cultura durante o período, isso aí para comer também, que era um lugar bem, bem, bem pobre, assim. Aí as crianças sempre iam pra casa, depois que tinham comido e tal.
Aí também, cara, trabalhamos com uma fundação de oftalmologia que fez meio que eles faziam um mutirão de saúde em parceria com o Instituto Ronald McDonald nas periferias de Mendoza, que é lá na Argentina, para fazer tratamento oftalmológico gratuito para a comunidade. A gente trabalhou num circo social. Que incrível. Numa organização de recicladores, então a gente visitou um lixão no Peru, tipo, foram 1000 coisas, sabe? Foram bem variados os assuntos, assim. Porque, na verdade, quando a gente saiu, a gente não sabia muito bem o que queria fazer. A única coisa que a gente queria fazer era realmente se distanciar da publicidade. Então, a gente estava aberto para tudo que viesse. Eu não quero mais fazer aquilo, mas eu também não sei o que eu vou fazer. Eu vou abraçar qualquer coisa que aparecer no meio do caminho. Então, foi por isso que a gente tentou fazer um leque maior de coisas para realmente conhecer muita coisa e pensar no que a gente ia fazer no futuro. Porque até então a gente achava que ia conhecer um lugar, se apaixonar por um projeto e falar, beleza, achei o lugar, eu vou ficar morando aqui trabalhando nesse lugar, entendeu? E não foi nada disso que aconteceu. Antes de ir pra esses lugares, se vocês entraram em contato com eles pra falar, a gente quer trabalhar com vocês, ou se vocês foram e conheceram na hora e viram se dava pra trabalhar lá, como que foi a relação, assim, com o local e o trabalho? Foi bem na hora mesmo, inclusive isso gerou vários conflitos internos da gente no começo, porque a gente chegava, batia na porta e falava, oi, eu vou aqui ficar um mês trabalhando com vocês, me coloca pra fazer qualquer coisa. E muitas vezes não existia essa qualquer coisa. E isso gerou várias frustrações. Assim. E você vai sem moradia nem nada? A gente ia ser... na verdade a gente antes, acabou não contando isso. Durante 2 anos, desde que a gente decidiu viajar em 2011 até 2013, que foi quando a gente realmente começou a viajar, a gente ficou juntando dinheiro esses 2 anos. Na época não tinha muita gente, né, que tava viajando, então não tinha muita referência do que era possível fazer. A gente achava que um dia alguém ia, minha empresa, puta, o que vocês estão fazendo é lindo, vem aqui que eu vou te patrocinar. Mas óbvio que a gente percebeu muito rápido que isso não ia acontecer. Então, para evitar qualquer tipo de coisa, a gente realmente guardou grana, vendeu os nossos carros para fazer essa viagem. Então, a gente viveu sempre com grana nossa. Mas aí chegava, alugava um lugar para ficar, depois que a gente tinha encontrado o lugar para trabalhar. Primeiro ficava em hostel, tipo Airbnb, essas coisas, e aí depois a gente alugava um lugar mais definitivo para ficar um período maior para trabalhar na organização. Mas era tipo batendo na porta e tentativa e erro mesmo. Depois de um período, quando a gente já sabia para outra cidade que a gente ia, aí a gente começava a mandar e-mail se apresentando e tentando pelo menos um bate-papo inicial. Entendi. Mas isso também aconteceu só, acho que a partir do Chile, que a gente já tinha passado pelo Uruguai e pela Argentina, meio que quebrando a cabeça e falando, vamos mudar o tipo de abordagem, porque isso aqui não tá funcionando. Vocês falavam espanhol já ou era meio portunhol? Eu falava, o Má não, o Má aprendeu na viagem. Aprendeu na raça. Super na raça. E vocês, então, só pra ficar pro pessoal entender melhor, né? Então, em 2013 foi quando vocês realmente largaram tudo pra ir viajar. E vocês ficaram nesse tempo todo até hoje, vocês viajam pela América Latina, vocês ainda não voltaram pro Brasil, certo? Não. Então, eles estão em São Paulo, mas vocês não estão morando aí definitivo, certo? Então, aí o que aconteceu? Em 2014, a gente conheceu uma modalidade no Chile, em uma das organizações que a gente foi trabalhar, que trabalha com turismo comunitário. O que é o turismo comunitário? É um turismo desenvolvido por comunidades tradicionais. Então a gente conheceu uma ONG que ajuda pequenos povoados de vilarejo indígena, comunidade pescador, a desenvolver a sua própria oferta de turismo. E aí a gente ficou apaixonado por isso e virou pro cara e falou, cara, a gente quer muito trabalhar com vocês e não sei o quê. E aí ele virou e falou, olha, o que eu posso fazer é mandar vocês para fotografar e filmar esses locais, porque eu preciso ajudá-los a vender as coisas, mas como são lugares muito simples e comunidades tradicionais, eles não têm noção de fotografia, de vídeo, nem nada, então eu quero que vocês vão até lá, façam essas imagens, tipo, pra mim, vocês topam? A gente falou, meu Deus, era tudo que eu queria na vida, sabe? A gente queria muito ter essas vivências, mas não sabia quais caminhos seguir, assim, por onde ir. E Tainá, só pra colocar um contexto, porque você era uma diretora de arte,
arte, mas diretor de arte em 2000 e pouquinho aí é photoshopeiro, né? Tem uma criatividade e tal. Mas assim, fotografia, às vezes alguns mexem com isso, alguns não. Vídeo também, às vezes alguns sabem, alguns não. Você já sabia editar, já sabia fotografia? Vocês foram aprendendo? Como é que foi essa primeira parte aí que eles pedirem isso de vocês? A gente começou a produzir uns vídeos bem marromeno e fazer umas fotos até hoje eu olho e falo, meu Deus, que tristeza. Mas na época eu achava que eu era, nossa, eu fazia foto bem pra caralho. Mas pra contextualizar e mandar notícia pras nossas famílias e pros nossos amigos. Porque realmente, como eu falei, em 2013 não tinha muita gente que fazia isso, a internet não era o que é hoje. Então, pra mostrar que não era loucura, que a gente tava bem e que tava tudo certo, a gente criou o nosso canal no YouTube, mas assim, sem pretensão nenhuma. E na época a gente tinha um blog que contava as experiências. Então foi tudo na raça, assim. Eu vejo o primeiro vídeo que eu fiz hoje, meu Deus, dá vontade de vomitar, de tanto chacoalha. Todos nós, Tainá. Quem nunca? Mas mesmo assim, o cara viu e ele achou legal. Ele falou, porra, é um know-how que eles não têm, um material que se eu for pagar, eu como ONG, vai ser muito caro. Então, já que vocês estão dispostos aí, vocês fazem umas fotinhas aí, tá tudo bem, vamos lá. Então, foi meio que, claro, a gente evoluiu muito de lá pra cá, até porque começamos a enxergar isso mais profissionalmente. Antes era realmente como hobby. E aí, a gente fez as fotos, os vídeos nesse lugar. Foram 2 comunidades indígenas, são indígenas no sul do Chile e uns indígenas perto lá de São Pedro do Atacama, que ninguém nem sabe que existe, e uma vila de pescador que eles trabalham hoje exclusivamente com avistamento de baleia, cara. Uau! Um povoadinho minúsculo. Uau. Que passam 8 espécies de baleia todos os anos e elas têm filhotes lá na baía do lugar, assim, é fantástico. Que coisa linda! Acho que foi a primeira vez que a gente viu baleia, assim, e a gente deu muita sorte, porque elas normalmente estão no verão, e a gente tava no inverno e tinham 2 lá, meio que retardatárias, tipo, passando, assim, foi uma experiência muito foda, e as pessoas, sabe, a maneira com que as pessoas te recebem na casa delas, com que elas fazem questão de mostrar a cultura, e a gente ficou muito apaixonado, e virou e falou, cara, isso aqui deve existir no Brasil, não é possível, sabe, a gente precisa ir atrás. E aí a gente começou a pesquisar, e paralelamente a isso começaram a rolar uns convites para fazer uns trabalhos de produção de conteúdo, e a gente precisou voltar para o Brasil. Isso foi 2015, foi quando o dólar começou a aumentar, e aí, como a gente viajava com grana nossa, começou a ficar mais caro pra gente continuar viajando. E aí, depois que a gente fez esse trampo, a gente falou, bom, o que a gente pode fazer agora? Vamos viajar pelo Brasil? Aí a gente foi pra Amazônia a primeira vez, atrás desses lugares que trabalham com esses tipos de projeto. E aí, cara, um mundo novo se abriu, assim, sabe? Imagino. No Brasil tem iniciativas incríveis, a gente se apaixonou pela Amazônia. Acho que vocês viram no Instagram, cara, tem a cada 2 fotos, 3 são da Amazônia. São maravilhosas as fotos. E aí a gente começou a entrar nesse mundo, assim, a visitar essas comunidades tradicionais e foi. Uau! E deixa eu entender um pouco, porque vocês... É a saga do herói, né? Tava tudo lindo e vocês perceberam esse mundo novo. Teve um momento que vocês tiveram que voltar por conta desse job, né, de vocês tiveram que fazer de produção, que aí eu imagino um job pago, né, pagaram por esse trabalho, e que vocês pensaram, tá, e agora vamos pra usar essa grana extra, tal, que a gente conseguiu juntar de novo pra fazer mais viagens dentro do Brasil. Só que eu imagino que não é fácil, mesmo sendo voluntário, porque eu percebo o quão burocrático pode ser às vezes, né, e às vezes, por mais simples que seja o trabalho, que você esteja com boa intenção, às vezes não é o processo como um todo, por vários motivos, não seja tão simples assim. E tem um segundo ponto que, por mais que vocês tenham boa vontade, eu imagino que às vezes tenha pessoas no mundo que infelizmente não tenham. Teve algum momento que vocês passaram perrengue? Teve algum momento que foi, puta, foda, vamos desistir desse negócio? Ou sei lá, quebrou a câmera, puta, não tem como comprar outra. Aconteceu algum apuros nessas viagens? Ou foi tudo perfeito e tranquilo? Perfeito nunca é, né? Sempre, ainda mais quando a gente se decidiu ir, assim, nunca, que nem a Tainá falou, não tinha muita gente viajando, então a gente não tinha muita referência de como viajar.
mulher, sabe? E ainda mais com relação a voluntariado, era uma coisa muito nova. Eu acho que o maior perrengue aconteceu, sei lá, nas primeiras semanas da viagem, assim. Quando a gente começou a viajar, a gente chegou no Uruguai e aí a gente foi pra uma vila também ali de pescador que chama Cabo Polônio, que é super incrível no Uruguai. A gente queria ir, e aí tava tipo numa época boa, que tava barato, a gente chegou e foi pra lá e depois voltou e aí começamos a tocar pau pra correr atrás de fazer os voluntariados. E nesse começo foi muito difícil a gente encontrar, porque tem umas paradas que eu acho que é até importante a preocupação das organizações sociais, porque, por exemplo, a gente chegou numa organização e aí a gente falou que era publicitário e aí ficou, tipo, a mulher achou meio que a mina de ouro pra gente criar projetos pra ela conseguir arrecadar fundos. E não era isso que a gente queria fazer. Aí a gente foi numa outra organização que a mulher falou, pô, eu acho super legal o que vocês estão fazendo, mas olhando pro meu lado, eu sou uma organização social que eu tenho voluntários e eu tenho voluntários daqui, do Uruguai e tal. Se eu for trazer vocês, vocês entram aqui para ser voluntariados só por um mês, eu vou ter que deslocar pessoas para te ensinar, para ensinar vocês como funcionam as coisas, e isso já vai me custar tempo e, tipo, investimento. Essa pessoa podia já estar se dedicando pro projeto, enfim, e ela vai tem que estar ensinando vocês, e daqui um mês vocês já vão embora. Legal, então, que ela foi sincera. Não vale a pena, assim. Ela foi bem sincera, assim, que a gente conversou com ela foi bem gente boa. E eu acho que faz sentido o que ela falou, ainda que depois a gente conseguiu por outros caminhos trabalhar nessa organização social, mas, pô, ela foi sincera e eu achei legal, assim, porque eu entendo que muita gente que de repente quer sair, quer fazer voluntariado e tal, mas dependendo da organização social, eles precisam se preparar, sabe? Eles precisam, de repente, formar Eles trabalhavam com voluntariados gringos que vêm de fora, mas é um programa que você vai lá e você fica pelo menos 3 meses, sabe? Não é, tipo, um mês, sabe? E aí eu acho que tem organização que, às vezes, eles não têm primeiro, não tem recurso e, pô, não tem não é tão fácil assim pra você chegar e começar a trabalhar, porque na nossa cabeça era, cara, se precisar varrer a sala, a gente vai varrer a sala, sabe? A gente queria estar perto dessa galera, sabe? Mas não é tão simples assim, sabe? E aí quando aconteceu isso no começo, sabe, eu particularmente entrei em paranoia. Eu falei, cara, tá errado, tipo, estamos errado, vamos voltar, eu vou fazer uma faculdade aí de serviço social e vou trabalhar numa ONG, que é isso que eu tô procurando, sabe? Tipo, entrei meio que em parafuso. E aí a Tainá, eu até lembro um dia que a gente tava de noite, a gente foi jantar aí, e aí eu falei isso pra ela, tipo, calma, respira, tem calma, vamos, tipo, as coisas vão dar certo, sabe? E aí acabou rolando, tipo, deu certo, inclusive nessas duas, na que a dona achava que a gente ia trazer dinheiro pra eles, a gente acabou fazendo outra coisa, que a gente conheceu a mulher lá, e aí ela chamou a gente pra ajudar elas nas oficinas. Nessa outra ONG que a mulher falou que não podia receber, a gente conseguiu. Tinha uma mulher que morava com a gente na casa que a gente tava, ela tava trabalhando nessa organização, era uma alemã, e aí a gente conseguiu ir num evento lá de 25 anos da organização, e aí conseguimos costurar, conversamos lá e conseguimos ficar lá 1 mês e meio, mais ou menos. Tipo, no começo foi um perrengue mais psicológico, sabe? De, cara, tô fazendo... O que eu tô fazendo na vida, sabe? E eu acho que isso também, quando a gente deu esse passo, era um passo muito ousado pra gente, sabe? Porque a gente tava num momento, um momento profissional bem, tava meio que estável, trabalhando em agência grande em São Paulo, no caminho certo pro tal progresso e sucesso, sabe? E a gente meio que largou mão, porque isso não fazia sentido, e fomos procurar uma coisa que a gente nem sabia o que era, sabe? Tanto que depois de um tempo as coisas foram mudando tanto que hoje a gente trabalha muito mais a gente tem um projeto, a gente busca viabilizar esse projeto, que é um projeto de viagem, aí sai pra campo pra viajar, pra fazer o projeto, e depois volta pra cá. A gente meio que tem a base como São Paulo, mas a gente sempre tá viajando pra fazer os projetos. Acho que fazer junto essa viagem ajuda principalmente nesses momentos que você tava falando, né, de tipo, quando você começa a se duvidar ou a colocar aquela questão na sua cabeça. Ter alguém ali do seu lado te dando força, igual você falou que a Tainá te ajudou a ficar centrado toda hora. Acho que isso faz uma diferença grande do que se você tivesse sozinho, né, fazendo isso. Não, demais. Tipo, pra mim fez, porque, tipo, a Tainá, ela era mais, tipo, desbravadora, assim, tipo, vamos fazer, que as coisas vai dar certo e tal, e eu sou o cara desconfiado, sabe? Fico pensando nas merdas, sabe? E aí, nesse momento, ela, ajudou demais, assim, abraçou, falou, vamos ter calma, e acho que é um balanceando o outro, né?
E acho que é total isso que você falou, sabe? Com nós dois juntos, a gente, tipo, se ajuda demais, assim. É um negócio que, se eu fizesse sozinho isso, sei lá, eu nesse perrengue aí dessa primeira semana já teria voltado e estaria hoje, sei lá onde. Lá na agência de novo. Legal. Eu queria fazer uma pergunta que talvez se divida em duas perguntas, porque eu acho que além de vocês terem que desbravar o novo numa época que talvez pouca gente fazia isso, e como vocês disseram, pode até ser que já existiam blogueiros e viajantes e tal, mas que fazem a parte comercial disso, né? Vai viajar num lugar, seja turístico ou não, mas vai tentar ganhar algum dinheiro, ganhar uma permuta num hotel. O princípio não é necessariamente ajudar alguém, né? Ajudar o próximo, se envolver na comunidade, que pra vocês foi isso. Mas o lance de vocês largarem uma vida confortável, uma vida que vocês estavam estabelecidos, de certa forma, né, numa agência estável, um trabalho estável, dentro de uma bolha, né, digamos assim. Eu acho que uma coisa que tem muita similaridade com o intercâmbio, que o pessoal que vem, talvez, pra Irlanda, qualquer país do mundo, né, vem largar tudo, é que você tem que fazer não só um planejamento financeiro, não, que vocês fizeram, e que já contaram um pouco que foi esse trabalho de 2 anos, mas uma preparação psicológica também, emocional também, né? Como é que vocês se prepararam pra isso? Se vocês se prepararam pra isso, e como que é hoje, né, agora que vocês já estão mais, já aprenderam, acho que muitas das coisas de como funciona, dos trâmites, das burocracias ou não, do que às vezes psicologicamente pode te afetar ou não, e como é que vocês hoje se preparam, né, e como vocês se preparavam antes? Alguma dica em relação a isso? Olha, na verdade, a nossa dica era, o que a gente sempre falava é que, assim, o momento certo não existe. A gente sempre fica com essa situação de, ai meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou, eu vou construir algo, eu vou esperar tal momento. E cara, se você fica esperando esse tal momento, ele não acontece. E eu lembro que quando eu fui conversar com o meu chefe na época e pedir demissão, a minha fala pra ele foi exatamente essa. Eu virei pra ele e falei, cara, eu tô fazendo 30 anos. Se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer mais. Porque eu vou começar a me enrolar, eu vou começar a ganhar mais, eu vou começar, tipo... A gente se amarra. Na época, eu e o Mar, a gente namorava. Então, ele morava com a mãe dele e eu morava com a minha mãe. Não é que a gente não tinha responsabilidades. Eu sempre ajudei bastante a minha mãe em casa. Mas era diferente da gente, tipo, ser casado, ter filho, ter a nossa casa. Então, eu até brinco quando as pessoas costumam falar isso de largar tudo, eu falo, tá, mas largar tudo o quê? Eu só fechei o quarto que eu morava na casa da minha mãe, pedi demissão e vendi um carro. É muito louco isso, assim. Não existiu uma preparação psicológica, eu acho que também pela idade que a gente tinha, né, tá até mais novo ainda do que eu, na época, ele tem essa coisa do impulso jovem, sabe, de, cara, tudo bem, se der errado, eu volto e eu vou ser assistente de arte numa agência, tipo, eu já fui durante tantos anos, uma pessoa já me contratou sem eu ter experiência nenhuma de vida, por que ela não pode me contratar eu tendo outro tipo de experiência? Talvez eu precise dar 2 passos para trás, mas tudo bem. Na época eu pensava assim, acho que hoje em dia o psicológico às vezes abala muito mais do que na época que você tá com as coisas mais em ebulição, assim, querendo fazer, sabe? Eu acho que a questão do intercâmbio também é muito isso. Eu quis muito fazer intercâmbio quando eu era mais nova, acabou não rolando, porque eu acho que a gente, quando é jovem, a gente tem essa coisa do abraçar o desconhecido, sabe? Então, cara, abraça o desconhecido. O máximo que vai acontecer é você ter que voltar. Eu lembro que durante muitas crises, assim, que o Má teve, falar em voltar pra mim era muito difícil. Era como se realmente eu estivesse dando 2 passos pra trás. E hoje, vendo que a nossa primeira volta pro Brasil e todas as coisas que a gente começou a desenvolver aqui, cara, não foi uma volta, foi tipo uma virada pra direita que virou um outro caminho e uma outra estrada, sabe? E eu acho que as pessoas têm que enxergar um pouco mais isso, assim, de abraçar o desconhecido sem medo. Eu não tô falando que eu não tenho, não é isso, mas não é um medo, aquele medo paralisante, né? Eu acho que é a história. Tem que ir com medo mesmo, né? Exato. Já que tá com medo, vai com medo mesmo, e seja o que a vida te proporcionasse. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Não, adorei. Eu acho que tem uma parada também que a Tainá falou dessa parada de você se abrir pra conhecer, sabe? Eu acho que a gente construiu muito uma percepção de que a gente precisava conhecer o mundo pelos nossos olhos, sair da frente do computador e achar que o mundo é como o computador te diz e não como ele é de verdade, sabe? E isso alimentou muito a gente na nossa viagem desde o começo, quando a gente começou a planejar, quando surgiu essa ideia
ideia, eu falei pra ela, tipo, falou, vamos nessa, sabe? Pra você conhecer o mundo como ele é, sabe? Cheio das complexidades, cheio de coisas boas, cheio de pessoas boas, mas também tem pessoas ruins, e é assim que funciona, sabe? Eu acho que isso a gente queria quebrar um pouco a imagem que a gente se constrói pelas referências que a gente tem, porque a gente busca esse tipo de referência, sabe? É exatamente o negócio do Google. Se eu pesquisar uma palavra no Google e vocês pesquisarem, nunca vai dar o mesmo resultado, porque é a partir da nossa experiência na internet, sabe? Então sempre tem um certo filtro, sabe? E quando você tá lá pisando na rua e vendo a vida como ela acontece, esse filtro, ele ainda pode ser que exista, mas ele já não é tão forte quanto é você de frente pro seu computador, sabe? Então eu acho que a nossa maior preparação era entender de todas essas complexidades que a gente ia, tipo, quando a gente decidiu trabalhar, tipo, fazer voluntariado, a gente ia, tipo, chorar, a gente ia, tipo, sentir muita dor vendo umas realidades como a gente sentiu pra caramba, de, tipo, chorar litros, assim, depois de sair de uma organização social, mas isso construía, sabe? Então, acho que é mais no sentido de, tipo, vamos sair, sabe? Vamos sair da frente do computador e ver como é a vida lá fora. Eu admiro muito, porque a gente, né, todo mundo desbravou aqui das suas formas aí, cada um de uma forma diferente, mas acabou desbravando de alguma forma o mundo, né? Seja fazendo intercâmbio, decidindo viajar, mas eu admiro o fato de vocês terem tido um propósito maior, que é essa coisa de vamos entender essas comunidades, vamos entender como que quem tá lá no dia a dia, né, quem tá fora dessa bolha vive, né? Como é que é a realidade dessa galera, que é de maiorias, né? Infelizmente ainda desigualdade social, ainda mais na América Latina, é fortíssimo. Então eu achei super legal e admirei muito quando eu vi que vocês faziam isso e que vocês conseguem registrar isso também, né? Porque vocês falam, né, as fotos lá do começo estavam marromeno, foi melhorando aos poucos, mas hoje vocês têm, pô, um feed invejável aí no Instagram de vocês. E como é que vocês estão hoje, né? Quem é Tainá e Marcelo hoje? O que vocês fazem? Como é que vocês selecionam hoje, que vocês já estão muito mais maduros em relação, né, a trabalhar com voluntários e até, de certa forma, vocês ainda têm que pegar jobs e tal. Então como é que vocês balançam o tempo de vocês? Como é que vocês trabalham para manter uma uma consistência, achei a palavra. Como é que vocês trabalham nessa consistência de, né, publicações? Como é que funciona isso para vocês hoje? Como é que é o trabalho de vocês hoje em dia? A gente se divide entre, até o que a Má perguntou, a gente não viaja mais sem parar, assim. Depois de mais de 2 anos viajando direto, a gente costuma dizer que viajar trabalhando é diferente de viajar de férias, tipo, viajar sem parar cansa. E a gente resolveu voltar para São Paulo e a gente tem a nossa base aqui e fica indo e voltando. Então, o que a gente costuma muito fazer são conhecer esses projetos de turismo comunitário. Hoje a nossa prioridade é no Brasil, mas existem milhares no mundo inteiro e a gente quer muito fazer ao redor do mundo, mas aí como eu falei, a gente acaba fazendo isso com a nossa grana. Então o que a gente faz? A gente desenvolve projetos que tenham a ver com o nosso conteúdo, coisas com valor, com coisas mais significativas que possam ter alguma relação com alguma marca que acredita nesses valores. Então a gente desenvolve esses projetos e sai batendo na porta das marcas para vender essas ideias e aí executa todo esse conteúdo enquanto a gente tá aqui ou mesmo viajando. Às vezes alguma marca quer mostrar alguma coisa fora do Brasil ou no Brasil ou alguma coisa desse tipo. E aí, com a grana que a gente ganha, a gente se sustenta e usa para conhecer outros projetos e outras coisas no Brasil. Basicamente, essa é a nossa forma. Então, a gente fica se dividindo entre manter-se sempre ativo, porque vocês também trabalham com produção de conteúdo, sabe? O quanto é necessário estar sempre mostrando e sempre ativo e sempre online. Então, hoje eu acabo fazendo mais essa parte do Instagram mesmo. Tipo, quem vê nossos stories vê que eu apareço muito mais do que o Marcelo, que eu fiquei nessa parte, e ele fica mais no nosso lado comercial, de ir atrás das empresas, como ele é planejamento, ele que desenvolve todas as apresentações e faz todas as coisas com começo, meio e fim, que eu não tenho a menor noção nem de por onde começa. Mas basicamente é isso, a gente trabalha continua se mantendo no nosso conteúdo sempre ativo, porque a gente faz viagens pontuais e fica indo e voltando.
Legal. Entendi. Vamos colocar aqui que a minha, desculpa, perdoem a minha ignorância, aquelas, né? Mas a gente começou esse podcast falando, né, que vocês fazem viagens sustentáveis, né? Então vocês contaram um pouquinho do que vocês fazem, dos trabalhos voluntários. O que torna essas viagens uma viagem sustentável, para quem não conhece muito bem esse termo? Eu acho que o primeiro de tudo, assim, quando o sustentável ele não é só relacionado à preservação da natureza. Acho que, por exemplo, essas viagens que a gente faz em comunidades tradicionais, por exemplo, uma coisa que a gente gosta muito de fazer é ajudar a empoderar esses povos, essas comunidades, para eles preservarem a sua cultura e preservar o lugar onde estão, porque normalmente são comunidades que vivem no meio da natureza. Tem algumas em centros urbanos, mas a maioria, assim, é mais com relação à cultura dentro da natureza. Então, é desde você apoiar o artesanato local, você consumir a comida dos locais, é você tentar, de alguma forma, sei lá, envolver toda a economia local nas atividades que você vai fazer. O guia que vai trabalhar na viagem que você vai fazer é o guia local, que o dinheiro vai ficar lá com o guia. Incrível. Então, eu acho que a sustentabilidade é pensar ela num todo, sabe? Além de você não jogar lixo no meio da natureza, é você, de alguma forma, empoderar para que aquelas pessoas que estão vivendo ali, tipo, preserve a sua cultura e preserve o local onde eles vivem, sabe? Então, o máximo, você consumir o máximo dessas pessoas, envolver elas para que o dinheiro fique com eles e ajuda com que esse recurso fortaleça os seus lugares, as suas casas, as suas comunidades. Acho que é a sustentabilidade mais como um todo, assim, que é uma coisa que a gente aprendeu também fazendo as viagens que a gente faz, sabe? Que a sustentabilidade é muito mais do que preservar a natureza. É super importante preservar a natureza, mas é importante quando você sai de lá, você ter certeza de que quem tá lá vai continuar preservando todo esse ambiente, toda essa cultura, e você empoderar essas pessoas, você ajuda com que, tipo, tudo isso fique trabalhando de uma forma sustentável, sabe? A palavra sustentabilidade, ela acabou virando muito selo de verde, né? Sim. E aí, o que a gente percebeu muito durante as nossas viagens é a mudança de comportamento dessas pessoas depois que elas começaram a receber turista. É muito normal você ouvir ribeirinhos dizendo que eles caçavam sim, que eles desmatar não tanto, mas tipo, mais em relação à caça, assim, e perceber o quanto a mudança dele com o entorno dele aconteceu depois que ele começou a trabalhar com turismo, quanto ele se fortalece e ele tem orgulho de tudo aquilo que para ele sempre foi banal, porque ele não conhece outra realidade, é o peixe que tá ali no rio, é o barco, é subir no negócio, catar açaí, isso para ele achava que não tinha importância nenhuma, fazer farinha, essas coisas todas, e o quanto hoje ele tem orgulho de mostrar isso para quem vai, e isso faz com que ele queira manter tudo aquilo, então ele passa a também ter uma relação diferente com o próprio ambiente dele, que ele foi criado, e com todo o entorno. E isso também evita que antes tinha muita gente fazendo o movimento, né, de ir para cidades, porque as comunidades tradicionais não têm recursos, as pessoas não querem ser pescadores a vida inteira, ou não querem passar por aquelas necessidades. E hoje tem muito jovem que faz o movimento de ir para a cidade, estudar, aprender e depois voltar e colocar tudo aquilo na comunidade de volta, assim. Então, a questão das viagens sustentáveis é muito mais de ser sustentável pro todo e não só pro verde e pro meio ambiente. Lindo, legal. Adorei. Quero ir pra Amazônia, gente. Posso ir com vocês? Me adota. Muito bom. Pode, vamos. Ai, cara, a gente é muito entusiasta da Amazônia. A gente fala que todo brasileiro precisava conhecer aquele lugar. É um mundo que a sua cabeça faz, não é possível que as pessoas não conheçam isso aqui. É muito apaixonante, sério. Que lindo. Nossa, incrível. Eu tô vendo as fotos nesse momento, recomendo, aliás, quem estiver ouvindo, procurem lá no Instagram. Ai, obrigada, gente. A gente fica muito feliz. Seguir eles no Instagram, que as fotos são absurdas. Sim, valeu. O que vocês têm, assim, de dica mesmo, tipo, pra quem tá com vontade de fazer trabalho voluntário, de viajar, mesmo que seja uma viagem curta, de, tipo, usar um mês pra fazer um trabalho voluntário ou passar um tempo fazendo isso? Em outras palavras, a máquina fazer isso.
talvez inclusive eu, que dicas que vocês podem dar pra essas pessoas, assim, qual é as primeiras coisas que elas têm que fazer ou começar a pensar pra poder tornar isso possível? Deixa eu só falar uma coisa. São duas coisas diferentes. Existe o volunturismo, que é você ir lá no lugar e fazer o voluntariado, que isso na África, por exemplo, acontece muito, na Ásia. E existe esse outro lado do turismo comunitário, que é para ir para as comunidades tradicionais. A gente faz voluntariado porque a gente oferece o nosso trabalho de foto e vídeo para eles. Uhum. Mas você pode ir como um turista normal, ir para ter a vivência, mas sem ser como voluntário, entendeu? Você pode simplesmente ir como se você fosse, sei lá, fechar um pacote. Você vai fechar um pacote pra ir... Não, é uma comparação, né? Não, jamais, né? Tipo, não. Mas é porque as pessoas não sabem, acham que relacionam mesmo o turismo comunitário com você ir lá e fazer as coisas. E não obrigatoriamente isso acontece. Você pode simplesmente ir lá pra ter a vivência mesmo. Certo. Pra conhecer. Então, pra fazer voluntariado, hoje existem mil plataformas que dá pra você procurar. Acho que depende muito uma dica que eu dou tome muito cuidado com o que você vai escolher. Cara, tem muita ONG de fachada, tem até uns textos na internet de por que você não deve voluntariar em ONGs de crianças, porque tem umas que são bem pesadas, assim, eles fazem questão de expor a imagem da criança catarrenta, pobre, porque aquilo atrai recursos, isso é bem sério, na África e na Ásia acontece bastante. Nossa. E a questão animal também, que tem muito, de que na verdade os animais não estão lá pelo bem do animal, porque aquilo é um zoológico para tirar dinheiro de gringo. Então é para tomar muito cuidado, se informar muito, porque infelizmente é exatamente o que vocês falaram, do mesmo jeito que existem pessoas boas, existem pessoas ruins no mundo. O primeiro passo do voluntariado é procurar isso. E caso você queira encontrar algum tipo de experiência, assim, procurar mais sobre turismo comunitário. Em inglês acho que, se não me engano, community based, alguma coisa desse tipo, que tem, cara, tem muita, real, assim, aí de camponeses, tipo, na Toscana tem, tipo, na Provence tem, pra você viver com aquelas pessoas, assim, sabe, ter aquelas experiências do cara tirar o leite pra você na hora. Então tem no mundo inteiro, é uma coisa que tem crescido muito. E aqui no Brasil também, né? Eu acho que tem algumas organizações legais, assim, umas agências de viagens que são focadas em turismo comunitário, que eles trabalham com as comunidades, sabe? A gente conhece uma que chama Vivejar, então eles têm roteiros para você conhecer comunidades tradicionais que eles apoiam, então, e é uma empresa super bem, ela tem vários selos de empresa B, eu acho que se chama, que é um selo de empresa responsável, que trabalha com turismo responsável, e para você que talvez precise mais de coisas, roteiros fechados, que não viaja meio por conta e tal, eu acho que eles, uma boa referência para viajar pelo Brasil, eles têm, tipo, roteiros lindíssimos, no Vale Jequitinhonha, tem no sertão do Ceará, tem na Amazônia, tem um monte. Deixa eu te cortar, falando em Amazônia, se alguém quiser ir, a gente tá pensando, estruturando uma expedição pra lá, pra visitar 3 comunidades ribeirinhas, então pode viajar com a gente também. Eu vou. Em dezembro, eu tô aí. Aí, ó, vamos já estruturar esse rolê aí. Eu topo, hein? Né, vambora, vamos pra Amazônia? Nossa, gente, quero muito, tenho muita vontade. Eu acho é engraçado porque a gente fala assim pras pessoas que a gente vai morar, tá na Irlanda já tem tempo, né, eu tô aqui há 11 anos, e aí o pessoal fala, vem morar em Dublin, que é a capital, e eu falo, poxa, você tem que conhecer o interior, né, o que é a vida fora da cidade, né? O que é a vida de verdade de um irlandês. E eu não fiz isso com o Brasil, né? Que hipócrita. Nunca fui pra... fui pra algumas cidades, mas nunca fui pra uma Amazônia. Eu não tinha dinheiro pra ir pra Amazônia. Eu não sabia dessas possibilidades. Mas uma coisa é o dinheiro, outra coisa é a prioridade, né? Não tem dinheiro, mas tem um videogame, sabe? Mas não tinha também. Tem quem faz escolhas aí. Tá bom, mas você nunca passou... Tô causando. Mas fez viagem pra Machu Picchu, mas não foi pra Amazônia. Escrotinho, mano. Tudo bem, a gente também foi pra Machu Picchu antes de ir pra Amazônia, mas tá tudo bem. Obrigada, Tainá, sua linda. Aí deixa eu voltar meu ponto, que a gente tem essa coisa de querer explorar o que é de fora, né, e pouco do que é o nosso. E eu acho legal essa iniciativa de vocês aí, a gente, se tiver aí no Brasil, com certeza. Com certeza. Muito bem.
E, gente, a gente tá chegando aqui na nossa. Na marca da hora, não sei como é que fala isso. Marca da hora, na hora da marca, não sei. Enfim, vocês entenderam, né? No final, ele quis dizer. Ponteiro, E assim, eu tô muito feliz porque quando a gente grava podcast, a gente às vezes levanta um assunto que a gente teve que estudar e falar, né? Mas nesse caso, a gente aprendeu muita coisa com vocês. Nossa, tanta coisa, eu amei. Eu aprendi muita coisa, fiquei com vontade de fazer viagem sustentável, de ser voluntária. Inclusive, o senhor atendimento e diretor de arte, a culpa da palavra sustentabilidade cair nesse modismo aí é as agências de publicidade. Exato. Culpa da W Macan, não sei. Pois é, né? Virou Comercializaram o negócio, aí virou, né, qualquer coisa sustentável agora. selo verde. Selo verde, Selo exatamente, verde. exatamente. Mas, gente, a gente geralmente encerra o nosso podcast com uma pergunta que não tem a ver com o tema, porque é pra entender um pouco mais de vocês enquanto seres humanos. Bate pronto. A pergunta de hoje é: qual é o seu maior segredo? Mentira. Não é essa não. Tenso. Ai, meu Deus, comecei a suar aqui. Não, a pergunta de hoje é bem básica. A gente quer saber qual é a música mais ouvida no seu Spotify, no seu iTunes desse último mês. A mais ouvida, a minha, eu acho... Ai, meu Deus, tô nervosa, não sei. A minha deve ser alguma coisa da Lily Allen, porque eu sou apaixonada por aquela mulher e teve show dela agora em junho. Ah, você foi? E aí, desde que eu fui no show, eu só escuto Lily Allen. Eu fui. Ah, eu queria ter ido, mas tava na Irlanda, então eu fui nas Spice Girls, não posso reclamar. Ah, mas a Lily Allen mora aí do seu lado, né? Ela tá em Dublin que nem ela espirra. Eu tô em São Paulo agora, então... A minha é... Eu não sei pronunciar o nome da música, que é de uma banda islandesa que chama Sigur Rós. Muito bem. Sigur Rós. sim. São E muito aí bons. eles têm uma... Eles tocaram aqui em Dublin, inclusive. Então, enfim, nem me fale, eu queria muito ir num show deles. Eles têm uma música que, tipo, pra mim é meio que impronunciável, eu não sei como que é, como se fala isso, mas... Enfim, a discografia deles é incrível, eu gosto muito. Não é aquela que... Não, é uma que não tem... Eu acho que não tem... É só instrumental. Eu piro, porque eu tenho uma playlist no Spotify que é só de, tipo, músicas pra eu ouvir quando eu tô lendo. E, pô, eu coloco a deles num repeat eterno, assim. Muito bom. Gostei. Muito bem. Você, Tainá? A minha é alguma da Lily Allen, mas eu não sei qual. Tudo bem, a gente aceita artista, A gente aceita a né? Lily Allen, a gente aceita. Aceita Lily Allen. Você, Nini? Eu abri o meu Last FM aqui, porque eu sou das antigas e eu ainda deixo sincronizados no meu Ai, no meu amo, Spotify. ainda existe o Last Ah, eu FM. ainda uso. E tem duas músicas que ficaram empatadas, na verdade, das mais ouvidas dos últimos 30 dias, que foi Take It Back, da banda do dude She and Him, que é o dude da Zooey Deschanel. Eu adoro também. E a música Nesta Noite o Amor Chegou, da Isa, que é do Rei Leão novo. Chegou pra ficar. Nossa, não faço Já ideia. entrando. Não assistiu o Rei Muito Leão, Edu? aleatório. Mas que letra é essa? Que a gente canta inteira, né? E você, Edu? Ai, vocês ouvem cada coisa. Nini foi maravilhoso. Então, eu tava vendo aqui nas duas que eu tô ouvindo muito, mas, bom, vocês depois critiquem, tá? Tem o Rodrigo e Gabriela que lançaram um álbum novo que chama Metavolution, que tem uma música muito boa. Esse álbum. Então eu tava ouvindo bastante. Mas ele tá aqui empatado com o Todd Whitner, que ele era o violinista lá, o violonista, né? Como é que fala isso? Que toca o violão? Violonista? Violeiro, sei lá. Violeiro. Da banda Days of the New, que é uma banda que eu gostava muito na década de 90, que inclusive a tatuagem da árvore do meu braço é a capa de um álbum deles. E aí, enfim, o Travis, que é o vocalista da banda original, ficou mega viciado em heroína, parou de tocar muitos anos atrás, desandou, e o guitarrista falou, quer saber, eu vou tomar as rédeas aqui, começou a montar uma banda própria e lançou um álbum novo agora, eu tava ouvindo, muito bom. Olha só. Tudo bem. Que alternativa, Edu? Não é? Quem é Rodrigo e Gabriela, gente? Pelo amor de Deus. Rodrigo e Gabriela são é uma bonito. dupla mexicana que toca dois violões, assim, meio flamenco, meio... É bem bom, viu? Não, falou de mexicano, eu já amei, porque eu sou a louca do México. Eu já vou ouvir agora. Procura Rodrigo e Gabriela com Y, né? Rodrigo e Gabriela. Rodrigo e Gabriela. Então, olha, assim, vamos falar que eu tô bem eclética nesse último mês, até por causa dos shows diferenciados que eu andei indo, então eu fico ouvindo, tá mais eclética. Mas uma música que já não sai da minha playlist de favoritos há meses é Pearl, do Rubel, que é um cantor brasileiro maravilhoso, que eu amo de paixão. Espero ver ao Não é vivo um Rubel, dia. então? Rubel. Rubel. Então é Pearl. Eu também não sei, é Rubel, pensava que era Rubel também. Eu falo Rubel, né não?
Agora é, gente. Tá tudo bem. É tipo, você fala Rubens ou você fala Rubens? Rubel. Eu falo Rubel. Enfim, vocês estão causando já. E uma que eu descobri agora recente, que eu não consigo parar de ouvir, que é maravilhosa, é uma que chama Believer, de uma banda que chama Imagine Dragons, que é muito boa. Ah, é ótima essa música. É maravilhosa. Então essas duas aí são topo da minha lista. Ó, eu achei qual foi a música da Lily Allen que eu mais ouvi no último mês. É Come On Then. Come on then. Não conheço, não. Que é do CD novo do No Shame. Vou procurar. Muito bom, muito bom. Vamos fechar esse podcast com musicais. Rei Leão, então. Pelo amor de Deus. Preconceito, A gente. gente tem a opção de acabar com o Lily Allen. Tem que acabar com os convidados, a música deles, não as nossas. É verdade, é verdade. Muito bem. Gente, obrigado de novo pela participação de vocês. Sim, E- eu amei. Todos os links de Instagrams e tudo isso vai estar na descrição aqui do nosso podcast, lá na página do Dublin. E a gente se vê na quarta que vem. Isso mesmo. Quem Obrigada quiser de deixar novo. recadinho, onde como é que funciona? É só mandar direto pro nosso WhatsApp no número que está aparecendo agora. 353-89-946-0731. Repetindo, 353-89-946-0731. É isso então. Obrigada de novo. Sim. E a gente vê na próxima. Valeu, gente. Tchau. Beijinhos. Beijos, tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.